Olá! Hoje vamos mergulhar num campo fascinante da agronomia, a ecofisiologia. Basicamente, é a ciência que nos ajuda a entender como maximizar a produtividade de uma lavoura, aprendendo a interpretar a relação entre a planta e o ambiente ao redor dela. E já começa com uma pergunta: será que é possível, de alguma forma, conversar com uma lavoura para tirar o máximo dela? A ideia que a gente vai explorar é justamente essa: entender os sinais, as necessidades da planta. Esse é o primeiro passo para desbloquear todo o potencial genético e ambiental que está ali. Um conceito muito defendido por especialistas como o professor Alencar Zanon. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos definir o que é ecofisiologia. Depois, a gente passa pelos 5 pilares que definem o potencial de uma cultura. Na sequência, vamos para a parte prática, falando de nutrição de precisão e semeadura estratégica. E para fechar, vamos descobrir o enorme potencial que essas práticas podem destravar. Ok, vamos começar pelo começo, que é a chave de tudo. Afinal, o que é essa tal de ecofisiologia e por que ela se tornou tão fundamental para uma agricultura moderna e muito mais eficiente? De forma bem simples, a ecofisiologia é a ciência que estuda essa interação, essa conversa constante entre a genética de uma planta e o ambiente onde ela vive. Clima, água, sol, tudo isso. É ela que nos ajuda a decifrar como uma cultivar específica vai se comportar em um determinado local e época do ano, o que, no fim das contas, define o teto produtivo daquela lavoura. E essa frase do professor Zanon resume tudo de uma maneira brilhante. É sobre ter a capacidade de chegar na lavoura e, de fato, conversar com as plantas. Ou seja, entender o que elas estão dizendo através das suas reações ao ambiente. Basicamente, essa ciência nos dá as ferramentas para transformar a simples observação em ação estratégica. Agora que o conceito está claro, vamos falar sobre a base de tudo. O potencial de qualquer cultura, não importa se é soja, milho ou algodão, é fundamentalmente determinado por 5 fatores-chave. E que fatores são esses? Bom, vamos lá: concentração de CO2, temperatura, radiação solar, disponibilidade de água e, claro, a genética da planta. Pense neles como os blocos de construção da produtividade. Não tem como fugir deles. Enquanto o CO2 é relativamente constante, é a interação entre temperatura, luz solar, água e a cultivar escolhida que estabelece o teto do que é possível colher no campo. Certo. Com esses pilares em mente, vamos sair um pouco da teoria e ir para uma aplicação super crítica no campo. Como a ecofisiologia dita as necessidades nutricionais de uma planta. Vamos imaginar um cenário prático? Qual é a demanda de nutrientes para uma lavoura de soja com uma meta de 110 sacas por hectare? Em vez de usar uma receita de bolo, a ecofisiologia permite um planejamento muito preciso, baseado nas metas de rendimento e no calendário de desenvolvimento da própria planta, ou seja, nos seus estágios fenológicos. Agora, o que é realmente interessante aqui é ver como as demandas são específicas. Para atingir aquela meta de produtividade, a planta precisa ter absorvido exatamente essas quantidades nesses estágios específicos. Por exemplo, 100 kg de nitrogênio até o R1. Mas lá em R5, a demanda acumulada já salta para 200 quilos. Isso mostra que o timing da aplicação é tão importante quanto a quantidade. Além da nutrição, uma das ferramentas de manejo mais poderosas e o melhor, sem custo, guiada pela ecofisiologia, é a escolha da data de semeadura ideal. E qual é a grande sacada aqui? O objetivo é posicionar o período crítico que define o rendimento da soja ali entre os estágios R3 e R6, para que ele coincida com a época de máxima radiação solar. Então, o ponto crucial é que o plantio deixa de ser só sobre a umidade do solo, ele se torna uma decisão estratégica para alinhar o pico de necessidade de energia da planta com a maior disponibilidade de luz solar. E este exemplo do sul do Brasil ilustra isso perfeitamente. Entender padrões climáticos como Laninha e El Niño permite mitigar riscos. Em anos de Laninha, a tendência é atrasar a semeadura para empurrar o período crítico para fevereiro ou março e fugir da seca de meio de estação. Já em anos de El Niño, com chuvas mais consistentes, a estratégia é adiantar o plantio para aproveitar ao máximo essa condição. E os riscos financeiros de não acertar essa janela são altos. Dá uma olhada. No sul do Brasil, cada dia de atraso após a janela ideal pode custar até 39 quilos por hectare. É uma consequência direta da redução da radiação solar bem na fase de enchimento dos grãos. Isso tudo nos leva à pergunta mais importante.
qual é o impacto no mundo real da aplicação desses princípios ecofisiológicos em larga escala. Um estudo publicado na renomada revista Nature foi atrás de quantificar exatamente essa lacuna de oportunidade, ou seja, a diferença entre os rendimentos médios atuais da soja no Brasil e o que seria alcançável agora só com o que a gente já tem. E o resultado é impressionante. O aumento potencial é de 1,7 toneladas por hectare. Isso não se trata de uma nova tecnologia, de um novo produto. Trata-se de fechar a lacuna aplicando melhor a ciência que já existe, a ciência da ecofisiologia. Então, resumindo, entender a linguagem da planta, que é esse diálogo entre genética e ambiente, alinhar o manejo e a nutrição com os estágios de crescimento dela e fazer escolhas estratégicas como a data de plantio, tudo isso pode destravar um potencial enorme que hoje ainda está inexplorado. E a reflexão final que fica é esta. Será que a estratégia de manejo usada hoje está realmente permitindo que a colheita atinja seu verdadeiro potencial? Com tanto resultado alcançável através do conhecimento, talvez a maior oportunidade de crescimento já esteja plantada no campo.